e fala assim: ó Senhor, a Ti entrego minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Não permita que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti, jamais será envergonhado. Então, nós temos toda a confiança, nós temos toda a certeza que nós estamos na mão do grande Eu Sou. E se nós estamos na mão do grande Eu Sou, quem pode tirar nós dela? Ninguém. Ninguém, nem nós mesmos, com a nossa vontade, com o nosso querer, podemos sair. Mas nós temos que agradecer por isso. Amém? Vamos orar mais uma vez, crendo. Amanhã, a Thaís vai trazer uma palavra para nós. E abra o teu coração, abra a tua mente, esquece tudo que ficou em casa. Vamos agora ligar no céu, porque esse pode ser o último momento nosso, nós não sabemos. Então que nós viemos adorar Ele em espírito e em verdade e ouvir a palavra dEle, porque a palavra traz mudança. Amém? Estende as mãos para cá, por favor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, eu te apresento a vida da Thaís agora neste momento, Pai. Que o Senhor venha selar na mente dela tudo que ela leu na Tua palavra. Que o Senhor venha normalizar, Deus, o emocional dela. Que o Senhor venha trazer, Deus, somente o que ela tem que falar. Nem mais e nem menos, Deus. Mas traz a temperança para ela, Deus. Que ela venha entender, Senhor, que ela é sua discípula, Deus. Que ela foi chamada, Pai, para trazer as boas novas, Deus. Então estabiliza agora todo o corpo dela, Deus. Todo emocional dela seja estabilizado agora, Deus. E venha, Senhor, usar a boca dela, Deus. Que a boca dela venha sair labareda de fogo, Deus. E que no entendimento dela venha ter todo o entendimento do céu, Pai. Guarda ela, guarda a mãe dela, guarda o irmão dela, guarda a casa dela, guarda o emprego dela, que nenhuma retaliação venha, nenhum dardo mais possa chegar, que seja todos queimados e destronados e destruídos. E nós te pedimos, fala conosco nesta manhã, porque somos sedentos da tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, para usar a tua filha, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para ela. Glória a Deus. Glorificado, exaltado Deus. Bom dia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A primeira coisa é essa palavra. Inicialmente eu pensei que ela poderia ser uma palavra dura, mas enquanto eu estava orando, Deus me falou que era uma palavra de esperança. E de fato, ela é uma palavra de esperança. Então, se ela serve para você, se serve para você reexaminar as suas condutas, as suas atitudes, amém. Não leve isso como um julgamento. Deus corrige e exorta aquele a quem Ele ama. Se não serve para agora, que sirva de alerta para o futuro. A palavra de Deus é clara ao dizer, você que está de pé, tome cuidado para que não perca a sua coroa. Então, que a gente tenha sempre essa vigilância. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a palavra de hoje está no livro de Amós. E esse livro é um livro muito curto, ele tem 9 capítulos. Então, assim, gostaria de propor isso não só para essa pregação, mas para todas as demais. Que a gente possa meditar na palavra que está sendo dada, aprofundar os nossos estudos, né? Então, assim, se a gente... tem 9 capítulos. Se a gente lê um capítulo por dia, de segunda a sexta, e 2 no sábado e 2 no domingo, em uma semana a gente termina esse livro. Então, assim, que a gente possa meditar. Eu faço compromisso com vocês de fazer uma reflexão por dia acerca dos capítulos e postar no grupo e no Instagram. Então, se vocês quiserem fazer também, vamos juntos, porque eu acho que é importante a gente aprofundar os nossos estudos na Palavra de Deus. A terceira coisa é que eu não vou começar a minha pregação com um versículo. Eu vou começar falando sobre o contexto histórico. Porque quando vocês entenderem o contexto histórico, vocês vão entender melhor o versículo e vai fazer mais sentido. Certo? Então tá. Vamos voltar um pouquinho. Deus tinha feito uma aliança com Davi. E ele tinha falado a Davi o seguinte: olha, eu faço uma aliança com você e com a sua descendência. Todos aqueles que virão depois de você ocuparão o seu trono. Obrigada. Ocuparão o trono.
desde que eles andem nos meus preceitos, desde que eles sigam os meus mandamentos e os meus estatutos. Beleza. Só que Salomão, que foi o filho de Davi, ele inicialmente anda nos caminhos do Senhor, mas ele vai se perder. Ele vai prestar culto a outros deuses, dentre os quais eu cito Astarote e Moloque. Astarote era a deusa, a principal deusa dos fenícios, e Moloque era deus dos amalequitas. Então ele começa a prestar deuses, começa a praticar a idolatria. E, consequentemente, Deus envia a ele uma mensagem. Ele vai dizer: estou tirando de você o seu reino, mas por amor ao meu servo Davi, não vou tirar de você, mas do seu sucessor, que é Roboão, que seria Roboão, né, o filho de Salomão. E ele diz: mas eu não vou tirar tudo, eu vou deixar uma das tribos, por amor também a Jerusalém, a cidade a quem eu escolhi. Então, vem o filho de Roboão, ou o filho de Salomão, perdão, que é Roboão, assume o trono e o pessoal vai fazer uma assembleia. Vai ter uma assembleia em Israel e eles vão discutir com Roboão. E eles vão dizer o seguinte: olha, o seu pai, Salomão, ele colocou sobre nós um jugo muito pesado, um jugo muito árduo. Diminui nosso trabalho e aí a gente vai servir a você. E aí Roboão escuta aquilo e vai conversar com os anciãos, que eram os conselheiros do seu pai. E eles vão dizer: ó, se você servir a esse povo, eles vão servir você também. Então é um bom negócio. Só que aí ele vai se consultar com os conselheiros mais jovens, com pessoas que viviam com ele desde a infância. E eles vão dizer: aumenta o jugo desse povo, você é o rei, você faz o que você quiser. E aí Roboão escuta os conselheiros jovens, vai lá para a assembleia e vai dizer: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Em outras palavras, se meu pai tinha colocado um jugo pesado sobre vocês, o meu vai ser mais ainda. Se meu pai castigava vocês com chicotes, eu agora vou castigar vocês com chicotes pontiagudos. A consequência disso é que o pessoal vai se rebelar. Então o reino de Israel vai se dividir. Roboão vai ficar com Judá e uma parte da tribo de Benjamim, e o resto do reino vai ser tirado dele. Então nós vamos ter o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte vai ser formado por todas as outras tribos. E Jeroboão vai ser colocado no reino do norte para reinar sobre esse povo. Só que Jeroboão, inicialmente ele vai sitiar duas cidades, vai fortificar duas cidades, que é Siquém e Peniel, mas ele vai ficar com medo, porque ele vai pensar o seguinte: se esse povo for prestar culto lá em Jerusalém, eles vão passar aí para o lado de Roboão, vão para a descendência de Davi, e o meu reino pode ser destituído, e eu posso ser até morto. Então ele vai ter uma ideia. Ele vai falar assim: ó, vou criar templos aqui no Reino do Norte. Ele vai criar 2 templos, um em Betel e um em Dan. E ele vai colocar 2 bezerros de ouro lá. E ele vai falar assim: aqui os novos deuses de vocês, foram esses deuses que tiraram vocês da terra do Egito. A partir de hoje vocês vão cultuar eles. Eu nem preciso dizer para vocês, né, as várias transgressões que tem nisso, né, vários descumprimentos de mandamento. Adorar a Deus acima de todas as coisas, não fazer para si imagem, né. E, além disso, né, ele vai colocar pessoas do meio do povo para serem sacerdotes. Isso é uma clara violação à lei mosaica que instituía os levitas. Então também tem mais esse descumprimento. Mas ele vai fazer isso e vai proceder dessa forma. Depois, Deus vai executar o juízo contra Jeroboão e contra toda a sua descendência, porque foi ele que conduziu Israel ao pecado, à idolatria. Mas a grande questão é que depois de Jeroboão virão vários reis. Alguns vão andar nos caminhos do Senhor, mas a grande maioria não vai andar nos caminhos do Senhor. E aí, o 13º rei de Israel vai ser Jeroboão II, que era filho de Joás. E é nesse contexto, por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse contexto que vai surgir o profeta Amós. Então, Jeroboão II, ele vai ter várias conquistas militares, e isso vai trazer um grande favorecimento da economia, vai estabilizar a economia. Só que, ao mesmo tempo, enquanto tinha muita riqueza, tinha uma clara desigualdade social, porque tinham pessoas que viviam no luxo, na riqueza, na opulência, e em contrapartida tinham pessoas que estavam lá na pobreza, na extrema pobreza, sendo exploradas, tragicamente exploradas, e Amós vai denunciar tudo isso. Então, Deus levanta Amós. Amós era um pastor de ovelhas do Reino do Sul. Então ele estava lá em Judá e ele vai profetizar contra o Reino do Norte.
Por que eu estou falando que ele é um pastor de ovelhas? Porque ele vai utilizar muito da linguagem, né, do seu dia a dia, né, da criação de animais, né, nas suas profecias. E eu acho isso muito legal. Porque o profeta anterior que eu li foi Joel. E ele era muito descritivo. Você lia o profeta Joel, parece que você está num romance. Parece que você está num livro de horror. Ele é extremamente descritivo. E Amós não, ele é irônico, ele usa da sua linguagem, do seu cotidiano. Isso mostra que Deus respeita a singularidade de cada um de nós, que a gente não tem que se comparar com ninguém. Por isso eu achei isso tão legal. Mas dito isso, vamos agora adentrar em Amós. Deus começa falando do julgamento dos povos vizinhos. Então, vamos lá. Tem o reino de Israel, mas Deus começa falando que ele vai trazer juízo para os territórios vizinhos, que eram territórios inimigos do Reino do Norte. Então, a priori, isso é bom, né? Então, esse povo vai ouvir isso e vai pensar isso mesmo. Eu costumo dizer que se ele tivesse, né, vivendo na nossa época, as pessoas estariam dizendo isso mesmo. Fala Deus. Isso aí, continua. Mas vão dizer assim. Amós começa dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. E ele começa falando de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe, até chegar em Judá. Por que eu estou falando disso? Porque ele começa falando das transgressões dessas cidades vizinhas. Mas embora sejam territórios, embora sejam reinos que eram idólatras, Deus não os julga e Deus não os condena pela idolatria, mas sim pelos crimes de guerra que eram praticados. Aqui Deus vai dizer que eles castigavam nações inteiras, que eles levavam todos os prisioneiros cativos, que eles mutilavam essas pessoas, que eles rasgavam os ventres das grávidas. Então Deus anuncia toda essa desigualdade que era feita nos combates de guerra. E Deus está dizendo, eu estou vendo isso. Deus não era cultuado por esses povos, mas Deus se dirige a esses povos como sendo o Senhor deles. Isso nos mostra claramente que tudo está debaixo de Deus e da autonomia de Deus. Ele escolheu Israel como seu povo santo, mas todos aqueles outros povos também estavam debaixo do domínio de Deus. Eu vou deixar agora vocês abrirem. Abra a Bíblia de vocês em Amós, que a gente vai ler algumas coisinhas. Isso. Está no finalzinho do Velho Testamento. Todos acharam? Amós. Vamos a partir do capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler sobre o julgamento de Israel. Então, só recapitulando. Deus vai anunciar o julgamento desses povos que eram inimigos de Israel. E alguns podem pensar, né? Mas por que Deus vai anunciar o seu castigo contra esses povos, se Deus ainda não se havia revelado a esses povos? Eles não viviam debaixo da lei mosaica, da orientação de Deus. Isso acontece porque eles não vão ser julgados de fato pela sua idolatria, mas pelas leis da própria natureza e da consciência de cada um. Isso era maldade, isso era crueldade. Então Deus vai julgá-los pelos crimes de guerra. Já quando Deus começa a falar de Judá, porque Deus também anuncia o julgamento de Judá, ele vai falar diferente, ele vai dizer assim, que eles se deixaram enganar por deuses falsos. E ele vai dizer que ele vai pôr fogo em Judá, que vai consumir as fortalezas de Jerusalém. Então, quando ele fala de Judá, ele já está dizendo, com vocês é diferente, porque eu me manifestei a vocês. Então, a quem muito será dado, a muito será cobrado também. Mas agora vamos ler. Eu vou ler e vou pausando para fazer algumas considerações, tá? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Deus está falando da corrupção dessa sociedade. Os juízes de Israel haviam se corrompido. Isso violava claramente as leis de Deus, principalmente a lei mosaica, né? O judiciário de Israel alimentava o tráfico de escravos, de propina, e também a soberba desse povo. Então, Amós anuncia essa primeira coisa. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Amós está denunciando a imoralidade sexual daquela sociedade. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor.
De acordo com a lei mosaica, quando uma pessoa devia alguma coisa, o credor podia requerer a sua capa, que era a sua roupa. Mas a lei deixava bem claro que no final do dia essa roupa deveria ser devolvida. Porque Deus sempre teve muito cuidado com o necessitado, com o oprimido. Então, para que essa pessoa não passasse frio na noite e eventualmente, inclusive, pudesse morrer, ele deixava essa decretação de que isso tinha que ser devolvido. E nessa época não estava sendo devolvido. Inclinam-se, no templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Esse dinheiro era recebido indevidamente, está falando da ganância. Fui eu quem destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Deus está dizendo, vocês não venceram pela força de vocês, mas fui eu quem estava lá e garanti a vitória. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Deus está dizendo, não foi bezerro de ouro que tirou vocês não, igual vocês estão cultuando. Fui eu, foi a minha mão que tirou vocês do Egito, da escravidão. Aí eu vou pedir para vocês pularem para o capítulo 3. Porque é sobre isso precisamente que eu vou falar. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda essa família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Deus está dizendo, nós tínhamos um acordo e vocês quebraram esse acordo. Então nós não estamos mais juntos. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai um pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso aqui fica de alerta para a gente. Muitas vezes a gente vê as catástrofes, os desastres naturais, a maldade das pessoas, as guerras que ainda hoje existem, e a gente às vezes pode se questionar, estão acontecendo segundo o curso biológico, a política, a economia, tudo isso é explicado. Mas há um Criador que rege todas as coisas. Eu acho que uma das grandes consequências da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza adâmica, né, incluindo essa própria natureza, né, pecaminosa que vai passar no ser inerente, é que nós tiramos Deus do centro de todas as coisas e nos colocamos lá. Quando a gente tira Deus e nos coloca, inclusive vai ter um movimento filosófico e científico chamado antropocentrismo, que deixa isso bem claro, a gente passa a crer em coisas como o cartesianismo, que vai falar que uma coisa só existe se pode ser explicada empiricamente. Então as pessoas deixam de acreditar no agir de Deus, que Deus governa todas as coisas, e passam a acreditar que é tudo ao acaso. Aquele povo acreditava que é o acaso, Deus não está nisso, nós somos o povo escolhido, nós temos uma aliança. Mas a gente não pode esquecer que o acordo de Deus não é desculpa para que a gente passe a viver da forma que a gente quer. Continuando. O leão rugiu, quem não temerá? Ou seja, o profeta está dizendo, Deus avisou. O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Ele está dizendo, eu estou aqui porque Deus me mandou profetizar. Proclamem nos palácios de Asdod e no Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios os que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, o inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a sua descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. É engraçado Amós usar isso, né? Ele usa a figura do pastor e fala que é porque antigamente, quando um pastor de ovelhas cuidava do rebanho, ele tinha que fazer prova ao seu senhor de que uma ovelha tinha realmente morrido,
pela sua presa, pelo leão, por exemplo. Então ele pegava o resto da ovelha, a orelha, o ossinho que sobrava, ia lá e mostrava, e comprovava isso. Então a Amós está dizendo que vai sobrar de vocês, vai ser a mesma coisa que sobra da ovelha, vai ser o resto. Está falando do fim do Reino do Norte, está falando que eles iam ser levados pelo cativeiro assírio. E ele vai dizer que, uma coisa interessante, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Porque no Antigo Testamento, quando uma pessoa queria pedir misericórdia e clamar pela sua vida, ela ia lá e segurava nas pontas do altar do templo. Era o ato de misericórdia, de clemência. Então Amós está dizendo, para vocês não tem misericórdia, para vocês não tem clemência. As pontas do altar serão cortadas. Tá, vamos contextualizar com a nossa realidade aqui. Deus falou que ia chamar Asdod, né? Que era uma cidade da Filisteia, né, dos filisteus, e ia chamar o pessoal do Egito para testemunhar contra o seu próprio povo. Está dizendo, eu vou fazer juízo contra os inimigos de vocês, mas na sequência vou chamar eles para testemunhar contra vocês. Vou levar eles para os montes da Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. E ela era um anfiteatro natural, porque ela era uma cidade que ficava no monte, que era cercada por montes maiores ainda. Deus está dizendo assim, eu vou colocar os inimigos de vocês nesses montes, para eles assistirem de camarote o que eu vou fazer com vocês. Deus está anunciando todo o juízo e destruição que ele vai trazer para aquele povo. Está dizendo, eu vou chamar os seus inimigos. E a grande questão é, e se Deus chamasse os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente, nosso chefe, os nossos parentes descrentes, se Deus chamasse todas essas pessoas para testemunhar contra a gente? Será que... O que eles falariam de nós? Quais são as nossas ações? Que atitudes a gente tem tido com as pessoas ao nosso redor? Nós temos sido pessoas que estão levando a luz de Deus, nós temos sido luz do mundo, sal da terra? Ou nós estamos descredibilizando o nome de Deus? Nós estamos profanando a Deus com as nossas ações. Que isso sirva de alerta para nós. O profeta é claro ao dizer que Deus não vai ter mais misericórdia desse povo. Mas é engraçado que, embora Amós esteja dizendo isso, mais na frente ele vai também dizer que arrependam-se. Talvez Deus tenha misericórdia. Eu gosto do talvez, porque o profeta está dizendo, Deus não tem obrigação de perdoar vocês e de ter misericórdia. Mas talvez ele faça isso. Talvez a gente não pode mais usar esse talvez hoje nos nossos dias, porque Jesus veio e fez propiciação por nós, pelos nossos pecados. Então, hoje nós temos uma certeza. Hoje ele é o nosso advogado fiel. Enquanto ele estiver conosco, ainda há esperança. Mas haverá um dia em que ele não virá mais como nosso advogado, ele virá como juiz. E aí, nesse dia, nós não teremos mais esperança. Mas até lá, Deus ameaça nos julgar. Pode até nos julgar, igual aqui ele fala, por 3 ou 4 transgressões. É a medida da nossa iniquidade que vai chegando até os céus. Ele ameaça nos julgar. E ele pode nos condenar. Pode ter o cumprimento dessa sentença, vamos dizer assim. Mas Jesus é o nosso recurso. Ele é o meu recurso. Eu não gosto de citar muitos exemplos pessoais, mas eu lembro que eu fui uma pessoa que eu cresci no meio evangélico. Mas embora eu tenha crescido num lar cristão, eu nunca tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Mas um dia, Jesus se manifestou a mim, e eu lembro que eu só pedia perdão, pedia misericórdia. E eu tive uma visão muito bonita, onde ele abria os braços para mim. Eu estava num jardim tão lindo, e eu ia correndo e eu abraçava. E hoje eu entendo que para que os braços de Jesus se abrissem para mim, para que ele nos abraçasse a cada um de nós, antes ele teve que está aberto naquela cruz. Hoje a gente não precisa segurar na ponta de um altar igual aquele povo segurava pedindo misericórdia. Mas a gente pode se apoiar em Cristo e pedir misericórdia. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então que a gente venha se arrepender de todas as nossas condutas, de tudo aquilo que desagrada, de tudo aquilo que desabona o nome do Senhor. Isaías 48:9 vai dizer: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Amós profetizou, e 40 anos depois é que veio o cativeiro assírio. 40 anos depois. Deus deu 40 anos para aquele povo se arrepender. Jesus não voltou ainda, porque Deus é misericordioso. E Ele ainda está dando tempo para que a gente se arrependa e viva de acordo com os seus preceitos. Então, eu sou muito grata
a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia, e a Jesus pela sua obediência, porque foi a obediência dele que nos reconciliou com Deus. Nós não somos mais escravos do medo desse mundo, nós não somos mais inimigos de Deus. Jesus não é mais o filho unigênito, ele é o primogênito, ele restaurou a nossa filiação. Então, que a gente viva por Cristo e que o nosso morrer seja lucro, para que ao final da nossa vida a gente escuta Mateus 25, 21, onde Deus vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Que a gente viva para ouvir essa frase de Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração aquilo que eu não pude falar. E que essa palavra venha a vocês no momento da necessidade. Muito obrigada pela oportunidade. É muito bom quando vem, Senhor pastor, é muito bom quando vem uma palavra que nos ensina, né? Porque o Senhor é tão perfeito em tudo que Ele faz, para que depois Ele é tão didático, que Ele coloca pessoas para ser como professor para nós. Porque é isso que a Thaís foi hoje para a nossa vida, nos ensinando com assim, didaticamente, para nós não ter dúvida nenhuma quem é o Senhor. E o Senhor zela pelo nome dele. Não é pelo meu nome e nem o seu nome. É o dele. É o dele que é maravilhoso, majestoso e poderoso. E eu gostaria de acrescentar aqui no que ela falou, que fala aqui em 2 Colossenses 21, fala assim: isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permanece firme. Não se afaste da esperança que recebe quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então isso aqui é o acrescentando, porque o Senhor sempre pega o improvável, o Senhor sempre pega aqueles que não são, para se tornar o que são. Porque Amós era boiadeiro e coletor. Ele não estudou na escola de profeta. Ele não foi preparado por mão de profeta. Ele não foi instruído por mãos de homens. Mas ele foi instruído pela mão do próprio Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, nós queremos ser como o outro e queremos fazer como o outro, e sendo que o nosso chamado é singular, é diferente, é individual. Muitas vezes falar: Senhor, eu não vou fazer porque eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho a eloquência suficiente, eu não tenho a expertise, eu não tenho o jeito, eu sou tímido, eu não dou conta. Mas é como a própria Thaís fala: a única coisa que o Senhor quer que nós façamos, colocamos o pé, porque quem cria o chão é o Senhor. Aqui tem um punhado de gente que é totalmente improvável aos olhos nossos, de Deus não, mas dos nossos próprios olhos. Eu sou improvável. E eu costumo falar aqui, Deus fala para eu repetir todo domingo: se eu tive jeito, você também tem. Se eu conseguir, você também consegue. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém. E cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui é escolhido, cada um aqui é separado. Mas o que faz nós alcançarmos a bênção é a obediência, é o ouvir, é o separar, é não sentar na roda dos escarnecedores, não falar mal dos outros, não desejar mal, santificar o teu corpo, santificar a tua língua, santificar os teus olhos, porque muitas vezes nós não falamos, mas o coração é ruim, o coração é mau, o coração deseja o mal, o coração tem a inveja, e isso é normal da natureza humana. Mas nós temos que matar todos os dias essa natureza humana. Não é à toa que Paulo falava: eu esmurro a minha carne. E ele falava: o que eu preciso fazer eu não faço, e o que eu não posso fazer eu faço. Então ele foi ao terceiro céu,
mas ele esmurrava a carne dele. Ele pedia ao Senhor força e o Senhor dava para ele. Mas nada é fácil. Esse evangelho de facilidade que estão pregando na igreja estão levando o povo para o inferno. Porque a palavra é bem clara. Ah, mas agora é a graça. O véu foi rasgado. A graça e o véu foi rasgado para você e eu ter intimidade com Deus e buscar na santidade. Não foi para viver de qualquer maneira, porque a graça fala, se o teu olho faz pecar, arranque-o. Se tua mão faz pecar, corte-a. Então você não vai, é melhor você entrar no céu sem um olho e sem a mão, do que o corpo todo ir para o inferno. Isso é a graça. Dá medo, né? É pesado, mas isso é a graça. Mas nós conseguimos. Porque o que Jesus fez? Ele falou, eu vou, mas eu vou preparar a morada. Mas eu vou deixar o Santo Consolador com vocês. Para quê? Para que vocês não se percam. Para que a hora que os momentos de aflições chegar para a sua vida, você tem um Consolador que te consola, que te livra, que te liberta, que te transforma. É Ele que te convence. Não tem um ser melhor nessa terra que foi ficado para nós do que o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que vem e nos convence a ter temor, a ter tremor, a fugir da aparência do mal. É só Ele. Pastor nenhum pode, missionário nenhum pode, mãe não pode, marido não pode, mulher não pode, ninguém pode nos mudar. Nem nós mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Mas para isso você tem que buscar. Não adianta ninguém querer falar assim, ah não, hoje eu tô fraco, eu não dou conta de ir para a igreja. Aí passa um pouquinho, fulano fala assim, nossa amigo, amiga, vamos para o shopping? Vamos! Todo mundo tá prontinho para ir para o shopping. Todo mundo tá prontinho para ir para as praças. Todo mundo tá prontinho para fazer o que a carne alegra a carne. E aí, matar sua carne, você tá prontinha? Você tá prontinha para negar os seus pecados? Tu tá prontinho para servir a Deus em espírito e em verdade? Porque na palavra fala que há duas portas. A estreita e a larga. Porque se não tivesse a estreita e a larga, todo mundo subiria de qualquer jeito. Mas o Senhor pôs lá, e é no Novo Testamento. E é depois que Jesus subiu. Então Jesus, aquele homem que falou assim, se Jesus, esse aqui é para os que são membros da igreja. Jesus, eu sentei na sua mesa, eu comi junto contigo. Jesus, quando o Senhor estava andando, eu estava andando junto com a multidão. Eu estava lá juntinho, coladinho com o Senhor. E o Senhor falou o quê? Afasta de mim, que eu não te conheço. Agora é para os líderes. Jesus, em teu nome eu fiz milagre, curei, salvei, libertei. E o que Jesus fala? Afasta de mim, que eu não te conheço. Então o Senhor não dará ninguém por inocente. Não adianta correr do que você tem que fazer. Não adianta falar, eu não dou conta, eu não sei, mas temos o Espírito Santo que dá conta por nós, que nos ensina, que nos transforma e que nos santifica. Ele é o nosso bom amigo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. E é hoje essa palavra que eu tenho para vocês. Medita nela, entra, come ela como você come comida sólida, come essa palavra que foi pregada. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Ele pegou um boiadeiro, que nunca nem tinha ouvido, feito, falado, estudado, nem sabe se sabia ler direito ou não. Mas quem capacitou ele foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus estava com ele. O Espírito de Deus movia ele. O Espírito de Deus dava as palavras para ele. E ele não tinha medo. Ele ia lá e falava e ter certeza que nem ele sabia o que ele estava falando, como que era o jeito, mas ele estava na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência, temor e tremor. Porque sem isso nós não veremos a Deus. Nós veremos qualquer espírito de engano, de mentira. Mas a Deus não.
buscamos santidade. Santidade dentro do nosso coração. Falamos, Senhor, me muda, porque eu sou invejosa, eu sou soberba, eu sou arrogante, eu sou prepotente. O Senhor me muda, porque a minha língua é felina. Senhor, me muda, porque os meus pensamentos me fazem pecar. Senhor, me muda, porque os meus olhos fazem ver coisas impuras. Senhor, me muda, porque a minha boca eu não falo, mas o meu coração tá negro. Arranca esse coração e me dá um coração novo, porque eu quero morar na Nova Jerusalém. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, porque a palavra ensina a buscar o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o inimigo da minha alma tem feito eu buscar as outras coisas e deixar o reino. Então investe de novo e me coloque na posição certa, Pai, porque eu já estou sofrendo demais aqui nessa terra para eu ir morar no inferno. Então tem de misericórdia de mim, Senhor, e me converta em espírito e em verdade, porque somente o Senhor pode me convencer, porque foi o Senhor que me achou antes mesmo que eu existisse. Quem escreveu a minha história foi o Senhor. Então me coloque no prumo do que eu preciso ficar. Essa é a palavra que eu tenho hoje para a igreja. Levanta a igreja, vamos declarar para o Senhor, vamos agradecer o Senhor por esse culto. Que o inimigo não venha distorcer nenhuma palavra, mas que o Espírito Santo venha mover em nossos corações, em nossas mentes, e trazer a verdadeira libertação, transformação.